porque Gênesis, assim, é um grande desafio, né? Para mim é um grande desafio, né? E quando a gente olha e começa a quebrar muita cabeça com isso, né? Me volta lá em Romanos, recentemente, que a gente leu, né? Que é falando justamente sobre isso, né? Sobre, olha, quem come carne, se for para Deus, né? Então amém. Né? Quem não come carne, se for para Deus também, amém. Então, assim, se preocupe com aquilo que realmente é importante, né, no seu coração, né? Que é o amor, é a misericórdia, é a inclinação, é a preocupação com o próximo. E aí, assim, a forma como a gente vai lidar com esse capítulo, o Espírito Santo vai falar individualmente com cada um, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, o Cristo, para te pedir, Senhor, o Senhor esteja derramando sobre cada um de nós, Senhor. Estamos participando deste devocional, a Tua unção. Esteja nos cobrindo com o Teu manto, Pai, nos reavivando, Pai, nos dando entendimento e sabedoria espiritual, nos capacitando, Pai, a estar na Tua obra, Senhor. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso interior, para que possamos compreender tudo aquilo que for lido, Pai, dentro da Tua palavra, Senhor. E o Senhor venha, Pai, nos revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos, ó Pai, repassar e viver aquilo que vamos aprender, Pai. Abençoa cada participante, cada um que está tentando entrar nesse momento e não está conseguindo, Pai. Que haja, Senhor, uma unção especial sobre cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, a dona Marineiro, James, Apolino Mendes, e aí Fábio Mendes, Pai, está entrando agora também para participar, Senhor. Abençoa também ó, o meu irmão Fábio, a dona Lucinha, a Tamires, a Ruth, e todos aqueles, Pai, que frequentemente participam desse devocional. Fala conosco, Senhor. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Então, nós temos aqui no livro de Gênesis 31 versículos. Vou ler aqui até o 23, pausadamente, e a gente fala alguma coisa a respeito, e depois a gente prossegue. Ok, meus irmãos? O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus:
produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os céus, e fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Oh, glória! Ai, que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente lê isso aqui e a gente fala, mas como é que pode, né? Alguém, o ser humano, escrever algo tão brilhante, tão fascinante. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, no versículo 6, e fala que Deus falou: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Porque nós sabemos que existe água salgada, água doce, água salubre, enfim. E essas águas, elas foram separadas, né, por Deus. Existem lugares que não existe água doce, a água é insalubre. A pessoa tem que cavar poços artesianos com altas profundidades para conseguir água doce, para que possa ser consumida pelo ser humano. E os mares, né, que são águas salgadas. Então Deus, até nisso, ele pensou, né? Até isso ele fez, a expansão das coisas da terra. Que sabedoria maravilhosa tem Deus, né? E tudo isso, meus irmãos, foram feitos através da palavra. Como diz lá em João capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para os irmãos, para a gente procurar entender o que é Deus. E diz assim: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, eu aprendi na escola que a palavra é o verbo, né? Então, se a palavra é o verbo, e o verbo era Deus, Deus é a palavra. Nós temos Deus através da palavra. É a palavra, e Deus se manifesta em nós através da palavra. Por isso, e Deus criou todas as coisas através da palavra. E ele diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A gente começa a analisar, começa a pensar, a nossa mente tão pequena, né? Como Deus é tão pequenininho que entra no nosso coração, como ele é tão grande, que a terra, o mundo, são estrados dos seus pés. A gente não pode imaginar, né, irmãos? Onde nós estamos agora, nesse exato momento. A terra girando em torno de si, a milhões e milhões de anos de velocidade. E nós estamos aqui, ó, parados, mas a terra gira em torno de nós. Gira em torno do sol. É fascinante tudo isso, não, amados? É muito interessante. Mas esse é o Deus que criou todas as coisas, através da palavra. Então, se você quer ver Deus, se você quer sentir Deus, leia a palavra. Leia a palavra procurando no seu espírito o conhecimento da verdade, e ela se manifestará a você. Porque Deus é espírito. E ele adora ser adorado em espírito. Ele quer que o adore em espírito e em verdade. E é assim que nós vamos ter contato com Deus, através do conhecimento da palavra. Eu dou oportunidade para quem quiser falar alguma coisa, tá com oportunidade para reler a parte que achou interessante, comentar. Amém? Bom dia a todos. Ô, Fábio, bom dia, rapaz. Seja Bom dia, bem-vindo. queridos. Tudo bem? A gente vê quando a gente vai estudar Gênesis, né? É um capítulo tão desafiador, porque ontem estava fazendo algumas pesquisas, e a gente até fala, né, de algumas pessoas, a linha de fazer um entendimento desse capítulo, né? Sobre o entendimento literal do que está escrito ali realmente foi daquele jeito, né? Ou de uma forma onde se adapta, né, a linha evolutiva também, né? Que a gente fala de Darwin ali, né? Da evolução humana. Enfim, a gente crê naquilo que a gente não vê, né? E isso é fé. E a gente nunca vai ter certeza, né? Nunca vai ter certeza. Mas eu acho tão bonito porque nisso tudo, mesmo nessa complexidade toda, é, muitas pessoas às vezes atribuem o evangelho, né, atribuem ao fato de as pessoas acreditarem em Deus como pessoas ignorantes, né, ou pessoas que, né, não têm estudo. E a gente vê como é maravilhoso porque o evangelho, né, Deus ele chega a todos, né? E hoje eu estava no hospital agora, né, fazendo, tô aqui no hospital aqui em São Paulo. E aí eu vejo o médico, lendo ali o relatório médico, e aí no final da leitura dele, é tão bonito você ver o médico falando graças a Deus, né? Graças a Deus, um dos melhores médicos, né? Assim, virar e falar graças a Deus. Então a gente vê que, né, a gente tem engenheiros, a gente tem tantas pessoas, né, estudadas, e que Deus ele veio para todos, né? Para todos. E a gente
a gente percebe esse mover de Deus na vida das pessoas, né? Porque são para não é para quem é inteligente ou para quem não é, ou para quem teve oportunidade de estudar ou não teve, mas é para quem necessita dele, né? É para quem tem a humildade de reconhecer que ele é soberano, né? E, e a gente vê lá em Tiago falando, né, que ele vem para os humildes e não para os soberbos, né? Independente de se é rico, se é pobre, se é, né, estudado, não é. E, e, e aí quando a gente olha, estava refletindo essa noite, né? Porque Gênesis, assim, é um grande desafio, né? Para mim é um grande desafio, né? E quando a gente olha e começa a quebrar muita cabeça com isso, né? Me volta lá em Romanos, recentemente, que a gente leu, né? Que é falando justamente sobre isso, né? Sobre, olha, quem come carne, se for para Deus, né? Então amém. Né? Quem não come carne, se for para Deus também, amém. Então, assim, se preocupa com aquilo que realmente é importante, né? No seu coração, né? Que é o amor, é a misericórdia, é a inclinação, né? É a preocupação com o próximo. E aí, assim, a forma como a gente vai lidar com esse capítulo, o Espírito Santo vai falar individualmente com cada um, né? Mas é maravilhoso essa oportunidade de a gente estar aqui juntos, né, estudando um capítulo tão profundo, né? E nas notas da minha Bíblia ontem a gente falava que muitas pessoas leem esse capítulo de uma forma muito acelerada, né? E que seria gostoso a gente ler ele de forma meticulosa, né? Devagarzinho e absorvendo, porque tem muitas mensagens, né? Que são passadas no capítulo de Gênesis. Inclusive, toda a formação, né, do que vai vir depois, né, no restante da Bíblia, está baseado nesses primeiros capítulos de Gênesis, né? Então, maravilhoso a gente ter essa oportunidade de estar aqui estudando esse capítulo agora. Passa a oportunidade, se alguém quer comentar alguma coisa a mais. Que diz assim, né? Que onde estamos? Estamos agarrados a uma pequena superfície do planeta Terra, que gira em torno do Sol a uma velocidade vertiginosa de mais de 100 mil quilômetros hora, ao redor do centro de uma nossa galáxia. Uma velocidade mais vertiginosa ainda, se aproximando 1.000 quilômetros hora. A nossa Terra é muito pequena quando comparada ao Sol. Se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, a Terra seria uma partícula de pó, situada a 7,5 metros de distância do mesmo. Mas isso não é tudo. O Sol é apenas uma das bilhões de estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea. E os astrônomos calculam que existem centenas de bilhões de galáxias. Mas aquele que criou essas inumeráveis estrelas pode interessar-se e amar a cada um dos homens e mulheres que criou? Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. No livro de Jó, capítulo 36, 5, ele também adverte os seres humanos. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevalecem nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Sim, Deus não é apenas o grande Deus criador, mas também o Deus de amor. E para salvar-nos do mal e da morte, deu o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Seu amor como seu poder são infinitos. Ele deseja entrar no relacionamento conosco.
Eu, você, nós temos valor para Deus. Você crê nisso? E esse livro que nós estamos estudando, amado, vai nos revelar tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, da criação e de nós mesmos. Amém? Oportunidade para alguém falar alguma coisa. Acho que o Fábio trouxe bem aí a questão do desafio, né? Porque as coisas de Deus são muito mais profundas aí do que a gente pode, do que a nossa consciência pode trazer. Mas, de qualquer forma, estamos aqui todos para aprender um pouquinho, né? Então, é muito importante aqueles que sentirem no coração e quiserem compartilhar os, o conhecimento, né? E o entendimento vai edificar a todos nós aqui. E eu gostaria de ler um trecho que está na minha Bíblia aqui, que fala sobre a criação e do que acho que é um dos pontos mais importantes aqui desse primeiro pedacinho, né? Que fala daquilo que a gente acredita, né? Da maneira como tudo se fez. E a nossa verdade essencial, daquilo que nós acreditamos. Tem pessoas que acreditam que o homem veio do macaco. Tem pessoas que acreditam que o mundo nasceu a partir da explosão de uma estrela, né? E cada um acredita numa tese, né? Cada um, né? Muitas pessoas, existem muitas teses, e é preciso fé para acreditar em cada uma delas, né? Mas nós aqui acreditamos nessa verdade que está aqui na Bíblia, e que há um único Deus, e esse Deus é o Criador de todas as coisas. E é nele que nós acreditamos, e é com ele que nós falamos todos os dias, e é ele que fala em nossos corações, e é ele que nos prova a sua existência, não porque ele precisa, mas porque ele nos ama e porque nós precisamos dessas provas diárias, né? Para fortalecer a nossa fé e para encontrar o propósito. E é muito bonito aqui, eu acabei de descobrir, lendo esse trecho, que eu vou compartilhar com vocês, né? Um dos propósitos desse livro de Gênesis, que é trazer justamente essa consciência, né? Tem muitas religiões que acreditam que o mundo foi criado por vários deuses. E o livro de Gênesis vem explicar aqui sobre a nossa perspectiva, né? Sobre o nosso Deus, como foi a criação do mundo. E, e fala assim: o relato da criação é essencial para a mensagem de toda a Bíblia, e não apenas para Gênesis ou o Pentateuco. Logo, para ver o mundo sob o ponto de vista bíblico, é extremamente importante entender os capítulos iniciais de Gênesis. Esse trecho do primeiro livro da Bíblia trata de perguntas fundamentais. Quem criou o mundo e com que propósito? Por que o mundo se encontra em seu estado atual? Gênesis responde essas perguntas e dissipa a idolatria que Israel havia adquirido em seus senhores pagãos no Egito. Na Terra Prometida, os israelitas também se veriam cercados por povos que acreditavam em ídolos falsos, deuses, e adoravam coisas criadas em vez do Criador. Gênesis ensinava a Israel que o Deus único e verdadeiro criou todas as coisas e tem autoridade absoluta sobre elas. Somente ele é digno de adoração. E toda cosmovisão procura explicar de onde o mundo veio, o que há de errado com ele e como é possível consertá-lo. O relato da criação em Gênesis ensina que Deus criou o mundo e que este era muito bom. E por meio da criação, Deus transformou o caos em ordem tranquila, e o Criador e o vazio em vida plena.
Neste ambiente, os seres humanos desfrutaram comunhão contínua com o Criador, até que se rebelaram, o que rompeu essa comunhão e implantou o mal no coração humano. E o mal presente no mundo não é resultante de algum defeito da criação. Deus colocou o mundo sob maldição em decorrência da rebeldia humana. Desde aquela primeira rebelião, os seres humanos estão afastados do Criador e não reconhecem mais sua presença e sua autoridade. Esse distanciamento resulta em vergonha, fragmentação do relacionamento com Deus e com outras pessoas, separação do restante da criação e morte. Desde aquele tempo, Deus tem operado na história com o propósito de restaurar os seres humanos à comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. E os seres humanos restaurados são novas criaturas. Por meio de Jesus, a vida eterna está disponível a todos. E um dia, Deus renovará todas as coisas. E o universo inteiro será criado novamente. Eu achei importante colocar isso aqui, porque traz uma síntese muito bacana do que a gente vai ver aqui nessa parte, né? É muito profundo, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai nos guiar através desse estudo maravilhoso e a gente vai aprender muito isso aqui. E logo no comecinho, o que me chamou a atenção aqui, lá no 3, é que ele fala assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso me chama a atenção, né? Porque assim, Deus criou a luz, e ele fala aqui, ó, e viu que a luz era boa. E ele não fala a mesma coisa da escuridão. Interessante, né? Então ele separa a luz da escuridão. Acho que eu já falei bastante aqui, quero dar oportunidade para outras pessoas também falarem. Amém? A gente não leu o capítulo todo, tá, Sara? A gente leu só até o 23 ali, tá no comecinho, tá bom? Fica à vontade. Outra coisa que eu fico feliz aí de ver a Sara, a Poliana, o Rafael voltando aí com a gente. Maravilha, Deus. Eu tava vendo também ontem, até mandei lá no grupo lá um link que eu tava pesquisando no ChatGPT. Achei super interessante porque o livro de Gênesis, falando, por exemplo, questões como a separação da água, a criação do homem vindo do barro. É que eu tô sem o meu computador aqui, depois a gente, nos próximos capítulos, a gente vai trazendo. Mas esses textos que tá em Gênesis, até ele fala, ó, não é um plágio, mas é a própria revelação de Deus, né, para nós. Mas existem livros, textos que foram escritos antes de Gênesis que trazem algumas coisas como essa, por exemplo, guerras entre deuses que separam a água, por exemplo, né, a criação do homem através do sangue desses deuses, né? Tem algumas coisas assim, e a mistura do barro com o sangue dos deuses, tem umas. E falando justamente a revelação, né? Como Deus veio se revelando, porque chegou em um momento, eles pegaram, né? é, não que pegaram o texto, porque eram como se fossem tradições, né? As pessoas ouviam aquilo, né? E em algum momento foi feita essa revelação, né? Quando o livro de Gênesis foi criado, né? Ele foi, como era tribal antigamente, politeísta, né? Trouxe essa visão monoteísta, né? De um Deus único. E, e alguns textos, algumas ideias, né? Do que se falavam da época, acabou sendo incorporado dentro do livro de Gênesis. E a gente pode entender isso como uma revelação, né? Como sendo utilizado, né? Essas passagens como revelação. Mas é interessante. E outra coisa que eu também pude observar que todos esses textos, todas essas coisas aconteciam ali naquela região do Iraque, né? Região do Iraque, Israel ali.
em torno de 1.000 quilômetros ali era onde tudo aquilo, né, foi se decorrendo ao longo daquela época, né? E até que Moisés, né, pôde, enfim, é, escrever o Pentateuco, né? Eu achei bastante interessante, assim, como tem esse entendimento, né, de que existiam outros textos que eram passados de boca a boca, né? Outro dia a gente até comentou sobre até a questão do Alcorão, né? Como o Alcorão foi criado também, na Arábia Saudita ali, que era tão longe dali, né, 600 anos depois de Cristo, uma região tão, né, afastada, e provavelmente o Novo Testamento não chegou ali para eles. Eles tinham, né, participação de alguns cristãos ali, mas eles não tiveram acesso ao Novo Testamento para saber que Jesus também veio para eles, né, para alcançá-los, né? E como o povo árabe era um povo tribal, politeísta, provavelmente Maomé sentia a necessidade de criar uma identidade religiosa e acabou criando, né, o islamismo, né? Mas Maomé conviveu com judeus, conviveu com cristãos, e quando você olha para o Alcorão, tem muita influência, né, do, do Antigo Testamento, dentro do Alcorão, né? Mas infelizmente teve essa divisão aí, né? Mas são coisas interessantes, né, que a nossa fé é indiscutível, né, inabalável aqui, né, tudo que a gente aprende, mas a gente aprendeu um pouco sobre como foi, né, as histórias. Vai, né, cada vez mais, quanto mais a gente estuda, mais a nossa fé vai sendo fortalecida, né? É maravilhoso. Sabe o que eu achei interessante também, Fábio? Que assim, quando a gente olha para a criação, a gente, como comentou no comecinho aqui, a gente começa a encontrar propósito também, né? O porquê das coisas. Então aqui, por exemplo, fala que em 3 dias Deus separou o caos e tornou o mundo habitável. Então, ou seja, a escuridão é um caos. E olha como isso se reflete na nossa vida. Quando a gente está perdido, quando a gente não consegue enxergar por algum motivo, e aí eu posso usar metaforicamente aqui, nosso entendimento fica um caos, a nossa vida fica um caos. E se a gente está no caos é porque há escuridão ali, né? E, e Deus nos traz luz, Ele criou a luz. E, e eu acho que a gente vai aprender muito aqui sobre o propósito e sobre o que Deus quer para nós através desse livro aqui. Porque tudo que Deus criou é bom. E Ele nos criou. Então nós também somos bons. Então, embora a maldade, né, tenha nos envenenado, na nossa essência nós somos bons. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente pode até desanimar, sabe? Porque não é fácil ser bom num mundo caótico. E eu percebo o nosso mundo caótico muitas vezes. E no meio desse caos, às vezes a gente fica cego, a gente fica na escuridão, né? E é por isso que é importante essa comunhão com Deus, para que haja luz. E aí a luz no sentido do entendimento, do discernimento, para que a gente consiga tornar o nosso mundo, vamos chamar assim, habitável, né? Como Deus fez aqui. Em 3 dias ele tornou o mundo do caótico da escuridão, o mundo habitável e bom, né? Então, é, acho que a gente vai aprender muito aqui, vai ser maravilhoso para solidificar, inclusive, sobre nós, sobre a maneira como a gente é, pode enxergar a vida, as coisas que Deus criou, a nós mesmos, aos nossos irmãos, né? E vai ser legal que a gente vai o tempo todo trazendo essas explicações para Jesus Cristo, que veio exatamente para isso, para explicar
todas essas coisas, né? Estando ele ali no princípio, desde a criação, com o Pai. Se alguém quiser mais contribuir, estou aqui faminto. Bom dia, gente, bom dia. Eu estava aqui ouvindo vocês, né? E assim, a Bíblia, ela é um pouco, muitas vezes, difícil da gente compreendê-la, né? Mas eu aprendi algo que nem tudo a gente tem que entender, para que a gente venha obedecer, né? Ao nosso Deus, para que a gente venha acreditar nele, em tudo que ele faz nas nossas vidas, né? Porque tudo tem que ter a fé. Se a gente não tiver a fé que Deus existe, como é que a gente vai acreditar, né? Em todas essas coisas. Porque eu estava até dando uma lida nesse texto no domingo. E eu nunca tinha lido como eu li assim no domingo, né? Que eu estava aqui com meu namorado e a gente foi ler e eu já comentei aos irmãos que ele é de outra igreja, né? Diferente da minha. E a gente estava lendo e a gente estava querendo compreender alguns pontos, né? Porque aqui mesmo na Bíblia, como seu Mário até leu, que é igual a minha, né? Fala, e foi à tarde e amanhã. E né, aí eu fiquei me perguntando, por que que está escrito, né? Tarde e manhã. Por que não manhã e tarde? Por que que quando fala aqui, né, o dia primeiro só conta manhã e tarde e não conta noite? Então, são vários pontos, são vários raciocínios que muitas das vezes a gente não compreende e a Bíblia não nos explica. E eu estava aqui me recordando lá no livro, né, que a gente leu nos Evangelhos, quando Jesus ele falava sobre uma parábola, nem os próprios discípulos entendiam. Depois que Jesus ia traduzir aquilo que ele estava falando para que os discípulos viessem entender, né? Então, nem tudo a gente vai compreender. Tem muitas pessoas que elas ficam loucas por querer compreender a Bíblia demais, entender os pontos, por que isso, por que aquilo. A gente tem que ter isso? Tem. Temos que ter para a gente poder se aprofundar mais. Mas tem coisas que não tem explicação, porque ninguém explica o nosso Deus, né? A maneira que foi criado, né? Do jeito que foi formado. É muito difícil, né? Da gente compreender isso. Mas a gente, né? Graças a Deus, todos nós que estamos aqui, entendemos e cremos nesse nosso Deus, que Ele criou todas as coisas, né? Tudo que está aqui escrito, a gente crê, porque como o Fábio falou, foi uma inspiração de Deus a esses homens que escreveu a palavra dele. Então a gente tem que ser grato só por isso, né? Por ele ter nos criado, ter nos permitido estar aqui, usufruindo das maravilhas dele. Porque tem cada coisa tão linda que ele fez que a gente pode ver com os nossos próprios olhos, né? Quando a gente pode viajar. Quando a gente não pode, a gente pode ver na internet. Então, é muitas coisas, muitas maravilhas. E eu só tenho assim a agradecer a Deus, né? Por tudo isso, tudo aqui que ele tem feito, mesmo que tem partes aqui que eu não compreenda ainda. Mas não chegou o momento certo, né? E Jesus dizia, né, que o momento, nem tudo a gente vai entender naquele momento, mas a gente vai entender mais tarde. Então, tudo depende dele na hora e no momento certo que ele quer nos levar a esse entendimento. Amém.
Bom dia, Bom tudo dia, bem? Sara. Bom Gente, dia. eu tô muito feliz. Quando o Fábio me disse que ia começar a Gênesis, eu disse, eu tenho que participar, porque eu tive minha experiência própria com Deus, né? Desde que eu me converti, eu lia muito o Novo Testamento, e Deus me chamou por uma techuvá, um retorno, né? E aí, de uns 5 anos pra cá, eu comecei a mergulhar na Bíblia como um todo, e principalmente no Pentateuco. E eu fiquei muito feliz. Claro que a gente não anula, né, a Bíblia não tem nenhuma parte que seja anulada, mas, só complementando aqui com vocês, quando a gente fala de Gênesis, a gente fala sobre entender a nossa identidade. Para eu saber quem eu sou, eu preciso saber de onde eu vim. Quem foi que me criou? Quem é meu pai? Quem é o responsável por trazer a identidade dos filhos? É o pai. Quando eu estudo Gênesis, e especificamente o Pentateuco, que não foram livros inspirados, mas foram livros escritos pelo próprio Deus, diferente dos outros, né, que teve inspiração de um profeta, mas foram livros, o Pentateuco foi o Senhor falando diretamente com o seu povo e mandou, né, para que Moisés escrevesse. Então, só por aí eu já vejo, uau, aqui é o próprio Deus falando conosco. Então, se é o próprio Deus falando conosco, eu preciso entender, como a irmã falou, tem coisas que a gente não vai compreender no nível da essência de Deus, porque o Deus, ele é soberano, nossa mente jamais vai compreender. E aí eu quero falar aqui uma coisa para vocês sobre a história de alguém falou aqui da explosão, né? A ciência, ela tenta tirar o espiritual, mas até quando ela tenta, ela traz para perto as coisas de Deus. Por quê? Quando a gente fala assim, houve uma explosão de uma grande estrela. Segundo os rabínicos, messiânicos, né, que creem em Messias, eles acreditam nessa tese de uma explosão, mas não de uma estrela. Eles falam que nosso Deus é tão poderoso, que quando ele veio criar, quando ele veio para o mundo, né, para a parte da emanação física, ele teve que se contrair. Ele teve que se contrair, porque se ele viesse na grandeza dele, tanto é que fala, né, nos primeiros coisas fala Elohim, não fala Yud-Ke Vav-Ke, que é a plenitude de Deus, é o nome de Deus. Esse Elohim é a autoridade, ele teve que se contrair para poder criar as coisas aqui, porque se ele não se contraísse, o mundo não comportaria a grandeza dele. E como as coisas do reino espiritual é tudo energia, como o irmão aqui estava falando também, houve essa explosão. Mas a ciência, ela não sabe explicar como é essa explosão, porque a ciência não estuda pela ótica da visão da fé, ela estuda pela ciência. Aqui só para levantar essa, essa linha, essa visão, para de repente, se vocês quiserem também depois estudar um pouco sobre isso, tá? Outro ponto aqui é quando a gente fala assim, o Gênesis, ele é um livro que ele vai apontar Yeshua. A gente vai ver nos próximos capítulos, principalmente depois da queda de Caim, como ele já aponta para Yeshua, como ele já aponta para Jesus, que seria o cumprimento da palavra toda. Outro ponto que a irmã disse é sobre a gente não entender por que manhã e tarde. Vamos lá. Quando a gente entra em um governo, a gente tem que entender como é o sistema de governo, quais são as leis, o que é que permeia, né, as regras daquele governo, para a partir daí a gente, né? Aqui a gente tem pessoas que estão na Espanha, nos Estados Unidos. Quando a gente vai morar em outro país, a gente tem que andar conforme a regência daquele governo. Quando a gente olha para o reino dos céus, o reino de Deus, a gente tem que entender como um grande governo, né? E quando a gente entende isso, a gente tem que ver como é que funciona, quais são as diretrizes. Quando a gente vai olhar, a Bíblia, ela é bem clara que o calendário de Deus não é um calendário solar. O calendário solar é o calendário dos hindus, das religiões pagãs, politeístas. Mas quando a gente vai até para esse capítulo aqui, Deus fala, né, que ele colocou os luminares a lua para governar 12 horas, o sol 12 horas, e para marcar tempos e estações. Então, aqui eu já tenho um apontamento. Deus ele deixou o sol e a lua para marcar estações, dias, tempos e estações. Como é que o povo antigamente sabia que era um novo mês, já que não existia calendário? O calendário ele foi implantado a partir do sistema gregoriano, principalmente no Concílio de Nicéia, né? O sistema romano que colocou, inclusive, mudou as datas fixas que o Senhor deixou estabelecido. Então, é um calendário solar. Se você for na China, é um calendário solar. Mas o calendário de Deus é um calendário
lunar. E a lua, ela começa a aparecer no final de tarde. A gente vai ver que todas as vezes que tem festa de lua nova, como era a festa de lua nova? Quando eu via que estava aparecendo a lua nova, eu entendia que ali é o primeiro dia do mês. É por isso que tem a oferta das primícias, a oferta de lua nova. E até Apocalipse fala, né? De uma lua nova a outra, de um Shabat a outro. Então aqui Deus já está dizendo, o início do dia, num calendário que Deus estabeleceu aqui, se inicia no entardecer. É por isso que quando o Senhor descia, ele não descia no amanhecer para conversar com Adão, era no entardecer, porque é o início do dia, ok? Então eu preciso entender o calendário, como é que se diz? O relógio de Deus, o dia conta a partir das 18 horas. É por isso que as pessoas que fazem Shabat começam a partir das 18 horas, ok? Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês também, né, para a gente abordar, e que eu acho muito interessante, é que a gente vai ver aqui 10 vezes Deus falando, e disse Deus. Os anciões também relatam que esse e disse Deus está ligado, essas 10 liberações de criação está ligada os 10 níveis da alma, que dentro desses 10 níveis da alma encaixa toda a completude de Deus, que está a parte da família, prosperidade, domínio, e aí é um estudo mais aprofundado, que eu só quero trazer aqui para vocês, para a gente, de repente, continuar estudando, né? E trazer o Espírito Santo completar essa revelação aqui para nós. Mas outro ponto que eu queria trazer é que somente uma vez Deus fala, que Deus não fala, e viu Deus que não era bom, quando houve separação. Isso já mostra que o nosso Deus é um Deus de unidade. Ele não tem prazer quando existe separação. Todas as outras vezes que Deus criou, porque Ele é um Deus criador de todas as coisas, Ele disse, e viu Deus que era bom, porque Deus é um Deus de criação. Aí outro ponto que eu quero trazer aqui também é o seguinte, quando Deus, logo no início fala, Deus, né, separou o céu e a terra. Então a gente tem dois mundos, o espiritual, que é o céu, e a terra. Quando a gente vai para a terra, a gente vai ver Deus criando todas as coisas pertinentes à terra, né? Mandou a terra colocar produzir planta, frutos, os mares, os animais pertencentes àquele ambiente, e assim sucessivamente. Quando Deus criou o homem é o único que tem os dois mundos dentro dele, que é o mundo terreno, né? Por isso que a gente foi criado do barro, e é por isso que quando a gente vai fazer um exame de sangue, todos os elementos que tem no barro, né? Todos os minerais, todos os minérios que tem no barro, a gente consegue identificar. A gente só não identifica o ouro, porque o ouro realmente é algo que vem do céu, e que se dizem, né, que veio para a terra porque caiu, né, nessa luta aí dos anjos, dos serafins, logo no início, antes de tudo, antes desse caos acontecer. E só que o homem, ele é o único que tem dos dois mundos, porque ele tem o fôlego, a alma que vem do Senhor, e tem os elementos da terra. E é por isso que a gente volta, né, para a terra, para o barro, depois que a gente morre, porque a nossa alma volta para Deus. E aí eu quero trazer também outro ponto aqui interessante. O mundo, ele foi criado com palavras. E dentro dessa criação, o único ser que tem o direito, que teve o benefício da fala, somos nós. Nenhum ser da criação, nenhuma natureza ela fala, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem um poder de criação pela fala. E aí a pergunta que eu faço é: o que é que eu estou criando com a minha fala? Porque lá em Mateus 12, acho que é 12:36, Yeshua fala que nós iremos prestar contas de tudo que nós estamos falando diante de Deus. Isso é muito poderoso, porque com a nossa boca, com a nossa fala, a gente cria. O que é que a gente tem criado? O que é que a gente tem criado para os nossos, com as nossas falas? A gente está maldizendo? A gente está usando o poder da palavra, que onde começa a criação, porque o universo, ele entende vibrações, ele entende energia, porque a palavra é isso. O Senhor que começou com a palavra, e disse, e disse, e disse. O primeiro verbo foi dizer, falar. O que é que eu estou criando quando eu estou em uma situação desfavorável ao que os meus olhos e ao que a minha fé condiz? O que é que eu estou criando com a minha boca? Esse é um ponto que a gente tem que sair daqui pensando e refletindo, né?
para a gente se consertar diante do Senhor. Outro ponto bom, se Deus ele nos deu essa ferramenta e não deu para outros seres, é porque Deus ele queria que a gente tivesse o mesmo dom, a mesma semelhança que ele de criação. Então, eu tenho essa semelhança de criação. E aí foi aí que a gente se perdeu, porque quando Adão ele pecou e trouxe essa natureza pecaminosa, trouxe essa má inclinação para o pecado, ele roubou de nós a nossa identidade de criar, ele roubou a nossa identidade de dominar, porque o Senhor disse que tudo que estava abaixo da terra, tudo que estava abaixo dos céus, nós iríamos dominar. Adão iria dominar, né? Por que ele iria dominar? Porque ele é quem tem a alma, ele tem além de ter tudo aqui da terra, ele estava em um nível acima, né? É ele que tem o poder da criação segundo Deus. É por isso que vai ter um versículo, eu não lembro agora qual é, que fala, né? O poder de Deus que nos fizeste menor do que ele e maior do que as outras criações. Então, a gente tem esse poder e Satanás ele tirou isso da gente. Quando Yeshua vem, ele vem e diz assim, ó, foi dado, foi restituído toda a autoridade que foi perdida pelo primeiro Adão que pecou. E o segundo Adão, que é Yeshua, ele veio, não pecou, e tomou a chave e disse, agora eu estou devolvendo para vocês a autoridade que foi roubada. Então, quando eu entendo que hoje, através de Yeshua HaMashiach, eu estou com ele, eu fui enxertada na videira e eu voltei a me relacionar com esse Deus, aquela autoridade que Adão tinha, que foi roubado, me foi devolvida através de Jesus. É por isso que Jesus fala que a gente não será maior do que ele, mas faremos coisas maiores no nome dele. E é como é que a gente fala? No nome de Jesus, seja curado. No nome de Jesus, haja mudança. No nome de Jesus, haja provisão, porque nos foi dada autoridade novamente da fala, e agora através de Yeshua. Eu vou finalizar por aqui, porque esse capítulo é um capítulo que tem muitas coisas para a gente, né, destrinchar, e eu também não quero ser muito abrangente, que eu sei que tem pessoas que podem querer contribuir aqui para o nosso crescimento, e eu agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz, né, porque vocês estão estudando, eu vou fazer de tudo, eu estou aqui já arrumada, meu esposo ali me esperando para a gente trabalhar, mas eu estou, peraí. Mas amém, que Deus abençoe vocês e que dê um dia, né, debaixo dessa revelação, aquilo que eu não consegui, com as minhas palavras, trazer, elucidar, que o Espírito Santo de Deus traga a clareza, a revelação e entendimento para todos nós. Amém, Sara. Gratidão, viu? Espero que você Amém. possa estar todos os dias conosco aqui. Que Deus te abençoe muito. Vai ser Amém. muito maravilhoso. Obrigado. Em nome de Jesus. Aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Rafael, Marinês, Nietzsche. Tem quantos versículos nesse capítulo? Eu tô sem a Bíblia aqui comigo. Você falou que a gente leu Palavra até. tem poder, meus amigos. Tem 31. Tem Palavras têm 31? poder. Né? É. Vamos reler amanhã tudo e aí a gente finaliza ele, né? Podemos. Legal. Ó, que o Rafa escreveu alguma coisa aí pra gente. Eu tô sem. Você consegue ler aí o que o Rafa escreveu? Pessoal, eu e minha esposa, temos que sair também. Amém. A gente está Bom encerrando dia. também. É, o tempo acaba sendo limitado mesmo, né? É. Mas, glória a Deus. Se a Ruth quer comentar alguma coisa, a gente faz oração depois. Eu quero comentar, não. A minha eu quero comentar, mas eu quero mesmo agradecer. Que benção o conhecimento da Sara. Amei ouvir. É, eu gosto muito e tenho muito interesse em estudar o Pentateuco, e ela estudou e trazer. Nó, que graça, que maravilha ouvir igual ela explicar do entardecer, não se começa o dia no amanhecer, mas no entardecer, isso para mim é novo, eu não tinha ouvido ainda. E relembrar a gente o poder da palavra, para mim assim foi o fechar com chave de ouro. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, Sara, obrigada a vocês, pá. Tá aqui toda manhã e trazer a palavra de Deus
de diferentes formas, mas ainda é a palavra de Deus, ainda estamos aprendendo. Isso preenche o meu dia, isso me dá muito prazer. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Eu não poderia deixar de falar, né? Muito feliz em ouvir a Sara. A Sara é uma bênção de Deus e eu sei que a Sara vai estar com a gente nesse desenrolar de Gênesis. E Deus faz assim, né? De um tudo, ele faz um nada, de um nada, ele faz um tudo. Sara, prazer te rever e ouvir falar. Você de novo aqui com a gente, é top. Fica conosco e nos ajuda, sim. Precisamos. Eu mesmo não sou formada em teologia, não tenho nada de teologia, mas a gente tem um Deus poderoso, o Espírito Santo, que abre nosso intelecto e faz com que a gente venha aprender. E eu estou muito feliz em ter você aqui, viu, Sara? Beijo, querida. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso na tua presença, por esse dia, Senhor, onde o Senhor nos protege, nos abraça, nos conforta, nos mostra, Senhor, a tua beleza, a tua criação, o teu amor, todos os dias, Pai. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Podemos sentir a sua presença. Podemos falar contigo, Senhor. Podemos nos sentir abraçados. Obrigado, Senhor, por cada milagre em nossa vida, por cada disciplina, por cada entendimento, por cada sentimento de amor, por cada sentir, Senhor, do teu Santo Espírito em nossas vidas. Sabemos, Pai, que não é porque nós merecemos, mas é pelo teu infinito amor e tua infinita bondade. E agradeço a ti, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade, por nos permitir estar todos aqui reunidos, Senhor, para aprender de ti, para descobrirmos sobre nós, sobre a tua criação, sobre a nossa identidade, sobre a tua vontade sobre as nossas vidas e sobre este mundo. Que possamos, Pai, corresponder à tua vontade e que nosso coração se encha, Senhor, da tua presença, da tua alegria e da tua paz todos os dias. E peço a ti, Senhor, que derrame tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um aqui e de suas famílias, das nossas famílias. Que seja um dia maravilhoso, Senhor, que seja um dia abençoado, que seja um dia onde possamos enxergar a ti, meu Pai, em onde quer que nós vamos. E que todo, Senhor, milagre que precisamos de ti, que venhamos receber em nome de Jesus. Peço a ti, Senhor, toda a cura necessária para o corpo, para a mente, para a alma, para cada um de nós, para os nossos familiares. Coloco em tuas mãos, Senhor, novamente a vida da Patrícia. Sei que o Senhor está agindo com teu infinito amor e agradeço a ti, Pai, pois a tua bondade é grande. Agradeço a ti, Senhor, pela vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus irmãos, das minhas tias e dos meus tios, da minha família toda, Senhor, da minha esposa, das minhas filhas, por quanto tem cuidado de todos nós e nos guardado, Pai, sob o teu manto sagrado, onde nada pode nos atingir. Que o Senhor guarde a cada um de nós aqui, Senhor, protegidos de todo o mal, não só fisicamente, Senhor, mas protegido os nossos corações, que sejamos fincados, Pai, solidificados na tua verdade, tu que és a nossa rocha, e que criaste todas as coisas. Bendito seja o teu santo nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.